Chegamos à Páscoa, a Páscoa dos judeus, a passagem do exterminador pelo Egito, matando todos os primogênitos, exceto entrando nas casas onde havia a marcação do sangue do Cordeiro. Meus irmãos, hoje nós vamos para o capítulo 12 do livro do Êxodo e nós vamos contemplar e entender o que é a Páscoa. Tem muita coisa para a gente aprender aqui, para a gente ler, e vamos tentar concluir todo o capítulo 12 hoje. Por isso já vamos começar sem demora. Deixe o seu like aqui, compartilhe, comente, marque mais pessoas nesse estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Amém. Muito bem, eu estou, de certa maneira, um pouco apressado aqui para começar esse estudo bíblico, porque estamos no capítulo 12 e agora tem muita coisa, um capítulo um pouquinho maior, mais extenso, e tem muita coisa que a gente pode aprender aqui, né? Pode tocar, rezar, enfim. Nós vamos para a Páscoa. A Páscoa, né? Versículo 1, capítulo 12. Pega comigo a tua Bíblia e lembre, anota, onde acontece a Páscoa dos judeus. A 10ª praga do Egito é justamente capítulo 12 de Êxodo. Então, a Páscoa que é essa o quê? É essa passagem, né? E é a passagem do exterminador, do Espírito de Deus ali, que ia exterminar todo o primogênito no Egito. Mas também é a passagem da morte para a vida, essa prefiguração de Cristo. Versículo 1. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Que mês é este, minha gente? É o mês da primavera. Então, esse mês é o mês da primavera. Então, lá no hemisfério norte, é primavera, enquanto aqui é outono. Então, você percebe que toda a Páscoa ela é celebrada no mês do outono, no início do outono, aqui no Brasil, né, no hemisfério sul, e no hemisfério norte é a primavera. É a hora da vida nova. É a hora de começar tudo de novo. É a hora onde o deserto, onde o inverno, o frio, a escuridão, a morte vai embora. E entra o sol, as flores, a vida novamente. A primavera representa isso. Poderíamos ficar uma pregação inteira só falando sobre esse tema. Mas para você entender por que a Páscoa sempre é em abril, porque em abril começa a primavera no hemisfério norte, né? Para nós, no hemisfério sul, começamos o outono. Então, primavera. Deus disse: Este mês será para vós o princípio dos meses, a primavera, mês de abril, né? Março e abril, né? É um mês que chamava Abib. Olha aí, o padre Jonas Abib. No antigo calendário, né? E vai se chamar Nisan, no calendário pós-exílico depois da Babilônia. E ele continua: será o primeiro dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, dia 10, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. Eu fiquei mexido com essa palavra, na proporção que cada um puder comer, ou seja, não é para sobrar, é o suficiente, né? Deus nunca deixará faltar o necessário, o suficiente para a nossa vida. Versículo 5. O cordeiro será macho, sem defeito e de um ano, não é? Então, os requisitos aqui. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia deste mês, 4 dias depois, né? E toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo, o cair da tarde, né? Tomarão do seu sangue e poloão sobre os 2 marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerem. Então,
marcar com o sangue do cordeiro as portas das casas. Né? Quem é esse cordeiro? É claro, é Jesus. E com o seu sangue marcamos e selamos as nossas casas, né? Espiritualmente. Mas fazemos isso com o quê? Com o gesto de colocar a cruz na nossa casa. A importância de entronizar em nossos lares a cruz de Jesus, um quadro sagrado do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Não é? Termos ali coisas concretas que abençoam a nossa casa. Muitas das nossas casas têm olho grego para espantar mal olhado, tem figa, tem rabo de coelho, tem, sei lá, pedaço de osso. Não. É para colocar a cruz de Jesus. Marcar a tua casa com a cruz de Jesus, com o sangue de Jesus. Tomarão do seu sangue poluão sobre os 2 marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo e com pães ázimos. O que são pães ázimos? Ázimos quer dizer pães sem fermento. Né? Para quê? Para não ser preciso demorar. Para não demorar, é para comer logo. E ervas amargas a comerão. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. O que são ervas amargas? Para gerar a digestão, acelerar o processo de digestão. Por quê? Porque eles iam fazer uma refeição que os deixassem prontos para fugir, para partir, estar de prontidão. Então precisava comer ervas amargas para melhor digestão e assim poderem fugir, andar, caminhar, peregrinar. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fissura. Nada ficará dele até pela manhã. O que, porém, ficará até pela manhã, queimá-los-eis no fogo. Né? E aí ele continua. É assim que deveis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Rins cingidos, sandália nos pés e vara na mão é justamente a roupa de viagem. Irão comer com roupa de viagem, prontos para ir embora. É uma Páscoa para Yahvé, né? É uma Páscoa, uma passagem. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre eles o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Gente, vamos trazer para a nossa vida hoje. Por que nós oramos? Por que nós rezamos? Por que nós nos penitenciamos? Por que nós buscamos a Deus? Porque nós acreditamos no céu. Porque nós queremos o céu. Porque quando chegar o fim dos tempos, e se nós estivermos no fim dos tempos, aqui uma coisa importante. Será, Emanuel, que nós estamos no fim dos tempos? Será que esse vírus é uma produção? Será que o anticristo vai chegar? Eu, Emanuel, sim, eu vejo, olhando as profecias do Padre Jonas, né, os sinais dos fins dos tempos, as profecias de Nossa Senhora, nas suas aparições em Fátima, suas aparições em Medjugorje, em La Salette, suas aparições em Garabandal, né, em Akita, no Japão. Sim, estamos no início dos fins, estamos passando uma grande tribulação. Certamente o anticristo está já por aí, né? Mas independente de acreditar ou não, e como nos portar, perder a esperança, perder a fé, ficar com medo, não. O que devemos fazer? Ser de Deus. Focar na nossa esperança no céu. Buscar uma vida de conversão e marcar as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias com o sangue de Jesus, com a cruz do Senhor, com a presença da Virgem Maria, consagrar a nossa vida a ela, sermos marianos. Porque quando passar o exterminador, e vai passar, né? A perseguição vai vir, mas o próprio Jesus depois vai vir e vai destruir todo o mal. Nós precisamos estar firmes, fiéis, né? Então, é muito forte isso. Clamar o sangue de Jesus sobre as nossas casas,
derramar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, né? E ele vai dizer, ele continua aqui, este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para Yahvé. Nas vossas gerações a festejareis. É um decreto perpétuo. Então aqui é instituído a festa da Páscoa, a passagem, que acontece sempre quando? No mês de março ou abril, na lua nova, né? E quando acontece ali a primavera, a primeira lua da primavera, acontece a Páscoa. A Páscoa, né? Muito bem, e veja o que é essa Páscoa, né? E os ázimos também. São duas festas, a festa da Páscoa e a festa dos ázimos. Os ázimos seriam uma festa agrícola que só começou a ser celebrada em Canaã e que não foi unida à Páscoa a não ser depois da reforma de Josias. A Páscoa, na origem pré-israelita, é a festa anual dos pastores nômades para o bem dos rebanhos, né? Supõe que ela já era conhecida antes, a festa da Páscoa, e é verdadeiramente a festa de Yahvé, que Moisés pedia ao faraó a permissão para celebrar. Veja que sempre quando Moisés ia ao faraó, ele dizia, olha, deixa a gente ir para o deserto para celebrar uma festa para Yahvé. Que festa seria essa? A festa da Páscoa, que já acontecia naquela época, mas que tem um novo significado. E com Cristo tem a plenitude do seu significado, né? Então há uma ligação entre a Páscoa, a 10ª praga e a saída do Egito, que seria apenas ocasional. Essa saída pôde ter lugar no próprio momento da festa. Mas para nós, a Páscoa judaica prepara assim a Páscoa cristã. O Cordeiro, Cristo, o Cordeiro de Deus, é imolado na cruz, né, e comido na ceia pascal, na Eucaristia, no quadro da Páscoa judaica, na Semana Santa, né? Então, olha a referência. A Páscoa judaica, a Páscoa cristã, o Cordeiro é o Cristo Jesus, imolado é na cruz, é comido, né, é na Eucaristia, na ceia, e aquele tempo da festa da Páscoa é a Semana Santa para nós. Então, assim, o Cordeiro traz assim a salvação do mundo e a renovação mística deste ato de redenção torna-se o centro da liturgia cristã, né? Celebrado em cada missa, no sacrifício na refeição. Então veja que riqueza, né? Daria aqui um retiro inteiro, mas vamos passar adiante. Veja, Deus ainda fala a Moisés e a Arão sobre uma outra festa. A festa da Páscoa, agora a dos ázimos, pães sem fermentos. Durante 7 dias comereis pães ázimos. Desde o primeiro dia tirareis o fermento de vossas casas, pois todo o que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Nós vamos ver aqui no Êxodo, mas principalmente no Levítico, nós vamos ver várias ordens de Deus, vários princípios, que são atualizados em Jesus, mas que têm um fundamento no nosso cristianismo profundo, né? Para o nosso cristianismo de forma profunda. É base, fundamento, pães ázimos. A Eucaristia, por exemplo, a Eucaristia para o Ocidente, para a Igreja do Ocidente, para a Igreja cristã do Ocidente, católica, apostólica, romana, ela só pode ser realizada com pães ázimos, sem fermento. Uma vez eu ouvi, até um amigo falar assim, que podemos celebrar a Eucaristia com biscoito, com bolacha. Que nada! É pães ázimos, sem fermento. Está entendendo? Sem fermento. Esse sem fermento quer dizer sem pecado, né? É o pão puro, né? Isso é muito... Tem um porquê, tem um para quê, minha gente. Não é da cabeça da pessoa, não. Não é a cabeça da igreja, não. É isso aqui, ó. Pães sem fermento. Aqui. Êxodo 12. Antes de Cristo, saída do povo do Egito. História de Israel. Segundo o livro da Bíblia. Tem fundamento. Então não me venha teólogos, não é? E linhas da igreja, teologia de libertação, missas que trocam o pão ázimo, né? Por um pão com fermento, por um pedaço de um pão de queijo, por, sei lá, biscoito. Não. E o vinho, o sangue,
Não é qualquer fruta vermelha, é vinho, fruto da uva, da videira. Gente, existe toda uma teologia nisso. Existe toda uma mística nisso. E aí ele continua. Durante 7 dias comereis pães ázimos. Desde o primeiro dia tirareis o fermento de vossas casas, pois todo o que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia. Olha só, Deus vai falando o que deve ser feito. Isso é liturgia. Não é simplesmente chegar e orar ali. Não, existe um rito. Tem um início, tem um ato penitencial, tem um glória, tem um oremos, a coleta das orações. Depois tem a leitura, tem um salmo de resposta, depois uma segunda leitura, um canto que aclama o evangelho. Gente, é um rito, é uma liturgia. Os cultos evangélicos, né? E muitos católicos às vezes oram só no Espírito, deixa o Espírito falar. Não, existe uma liturgia que a igreja estabeleceu, que vem desde essa época. Olha a liturgia aqui. Você vai pegar um cordeiro, vai comer assim, vai ser assado, vai ter desse jeito, para lá, né? Os pães ázimos, você vai fazer o seguinte: no primeiro dia observareis uma santa assembleia, no 7º dia uma santa assembleia, nenhuma obra se fará nesses dias, e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Observareis, pois, a festa dos ázimos, porque nesses dias eu fiz o vosso exército sair da terra do Egito. Vós observareis esse dia em vossas gerações, é um decreto perpétuo, ou seja, uma liturgia, onde se celebra, onde ao celebrar, hoje os judeus ao celebrarem a Páscoa, ao celebrar a festa dos ázimos, eles estão recordando a libertação, fazendo memória. Então, quando nós celebramos a missa, nós fazemos memória da nossa salvação. Não é um teatro. No primeiro dia, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os ázimos, à tarde, até o dia 21 do mesmo mês, 7 dias. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas, né? Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado em todo lugar em que habitardes, comereis ázimos. Ázimos. Então veja, esta experiência, isso é bonito, isso é perfeito, né? Não comer o pão com fermento, uma simbologia da pureza, uma simbologia da divindade, né? Isso é perfeito, né? Isto é perfeito. Eu vou parar por aqui, tentei ao máximo correr, mas já estamos com 18 minutos aqui. Paro aqui, no vídeo de amanhã a gente conclui o capítulo 12 do livro do Êxodo, tá bom? O que Deus falou com você? Alguma coisa nova você descobriu? Marca aqui nos comentários. Tem alguma dúvida? Deixa aqui também nos comentários, marque mais algumas pessoas. Deus abençoe.